Em 23 de outubro de 1941, em Berlim, o SS Sturmbannführer Karl Bischoff assinou uma ordem de transferência arquitetônica que o movia do setor oriental de construção para um antigo quartel de artilharia polonês na Alta Silésia, em uma cidade que o Reich havia recentemente renomeado Auschwitz. A sala de desenho da Zentralbauleitung cheirava a amônia das máquinas de reprodução de plantas. Lápis sobre papel vegetal, réguas de cálculo, esquadros apoiados sobre mesas frias de aço. A luz do inverno caía sobre tijolos sem aquecimento. O cabeçalho estampado no topo de cada desenho dizia Geheime Reichssache, segredo de Estado. A estrutura cognitiva que o século pós-guerra aceitou é a de que Auschwitz foi um campo de extermínio que simplesmente aconteceu, um lugar onde o horror ocorreu sem autoria. O registro histórico mostra o contrário. Auschwitz era uma instalação industrial projetada, foi desenhada em papel milimetrado, foi orçada em Reichsmarks, foi ventilada de acordo com cálculos de fluxo de ar assinados nominalmente. Foi contratada a empresas civis cujos logotipos corporativos ainda podem ser lidos nas portas de ferro dos fornos recuperados das ruínas. A estimativa de custo apenas para o crematório 2, datada de outubro de 1942, chegou a 1.338.498,74 Reichsmarks. A empresa era a Topf & Sons de Erfurt. O engenheiro-chefe era Kurt Prüfer. As plantas foram recuperadas intactas em janeiro de 1945 no escritório de construção do campo e hoje estão guardadas no Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau, na série de arquivos Bauleitung BW30. Outubro de 1941. A transferência de Bischoff. 27 de fevereiro de 1942. O pedido de patente da Topf & Sons para um forno crematório de operação contínua, T58240. 20 de janeiro de 1942. Uma vila às margens do Wannsee, onde 15 altos funcionários do Reich coordenaram a política do regime contra a população judaica da Europa em 90 minutos. Junho e julho de 1942. As ordens de construção dos crematórios 2, 3, 4 e 5. 13 de março de 1943. O crematório 2 entra em operação. Aproximadamente 1,1 milhão de mortos em Auschwitz, dos quais cerca de 960 mil eram judeus, segundo a pesquisa de Franziszek Pieper. Bischoff sentou-se à sua mesa e desenhou a porta de um edifício que ele jamais chamaria pelo que realmente era. A porta que ele rotulou em uma planta carimbada datada de janeiro de 1942, simplesmente como L. Keller, Leichenkeller, necrotério. Auschwitz I, o quartel polonês que a SS transformou em um laboratório. Rudolf Höss tinha 39 anos. Era um ex-estudante de agronomia, um assassino político condenado do período de Weimar, marido, pai de 5 filhos, e o homem que Heinrich Himmler havia selecionado pessoalmente para construir um campo nas terras pantanosas entre 2 rios poloneses. A ordem para estabelecer o local foi assinada em 27 de abril de 1940. O local escolhido era um antigo quartel de artilharia polonesa em Oświęcim, 22 edifícios de tijolos já erguidos em uma pequena planície a 50,0272 graus norte, 19,2058 leste. Höss chegou ao local em 4 de maio de 1940. Ele percorreu os edifícios, mediu-os, solicitou arquitetos civis. O primeiro transporte de prisioneiros chegou em 14 de junho de 1940. 728 detidos políticos poloneses da prisão de Tarnow. Eles estão nomeados no registro preservado de chegada do campo. Vestiam roupas civis no dia em que atravessaram o portão. O sistema não surgiu do nada. As plantas, os contratos de fornecedores, os memorandos de engenharia, os registros de patente, tudo isso foi arquivado, carimbado e preservado. O campo de extermínio da simplificação pós-guerra era, no registro documental, um projeto de aquisição com fornecedores nomeados e revisões trimestrais de construção. O campo cresceu ao longo de 1940 e 1941. Os quartéis foram divididos. Novos blocos foram construídos pelos próprios prisioneiros.
No verão de 1941, Höss recebeu uma diretriz verbal de Himmler de que Auschwitz receberia transportes de um tipo que ainda não havia processado e que os métodos existentes, a técnica de gases de escape de motores usada nas instalações T4 e no campo de Chelmno, não seriam escaláveis. Era necessário um método diferente. O primeiro teste documentado ocorreu em 3 de setembro de 1941. O local foi o porão do Bloco 11. A substância era Zyklon B, um pesticida de cianeto de hidrogênio fabricado pela empresa Degesch, originalmente um fumigante usado para desinfestar quartéis e roupas. O vice-comandante Karl Fritsch supervisionou o teste. Os sujeitos eram aproximadamente 600 prisioneiros de guerra soviéticos e cerca de 250 prisioneiros poloneses doentes. O teste durou mais do que a esse esperava. As tabelas de dosagem foram corrigidas e arquivadas novamente. Höss não estava presente. Ele soube do resultado pelo relatório de Fritsch. Registrou o momento 6 anos depois a lápis, em um caderno que lhe foi permitido em sua cela na prisão de Cracóvia. Esse documento, NO 4498, tornou-se parte do registro probatório de Nuremberg. A autobiografia foi concluída em fevereiro de 1947. A execução foi realizada em Auschwitz em 16 de abril de 1947. O manuscrito a lápis sobrevive. A série de plantas Bauleitung sobrevive. A Comissão Central Polonesa para a Investigação dos Crimes Alemães recebeu ambos, iniciando seu trabalho no começo de 1945. A partir do teste no porão, a questão para a SS já não era mais se existia uma substância que pudesse ser escalada. A questão era quem projetaria o edifício. Topf & Sons, a empresa de Erfurt que fabricou os fornos. Em 22 de outubro de 1941, Karl Bischoff, um oficial da SS e engenheiro de construção treinado no meio civil, chegou a Auschwitz com uma ordem de transferência, um kit de desenhista e autoridade para gastar mais de 6 milhões de Reichsmarks de dinheiro estatal naquilo que o arquivo de aquisição descrevia como construção especial. Ele tinha 44 anos. Era casado, mantinha horários regulares de escritório, possuía o posto de esse Sturmbannführer, assumiu a Zentralbauleitung der Waffen, und Polizei Auschwitz em 1º de outubro de 1941 e, em 90 dias, tinha uma equipe de mais de 30 desenhistas civis, um grupo de arquitetos prisioneiros poloneses designados a ele sob guarda e uma negociação contratual em andamento com uma empresa em Erfurt, 600 quilômetros a oeste. A empresa era J.A. Topf & Sohn. Existia desde 1878. Fabricava equipamentos de maltagem, silos de grãos e fornos industriais. Sua linha de produtos civis era incontroversa. Sua divisão especializada fabricava fornos crematórios para cemitérios municipais, uma tecnologia cívica alemã normal e regulamentada. A empresa empregava aproximadamente 600 trabalhadores. O engenheiro-chefe do departamento de cremação era Kurt Prüfer. Ele tinha 50 anos, não fazia parte da SS, era um engenheiro civil assalariado. Sua correspondência com Bischoff está preservada, datada e assinada nos registros apreendidos na sede da Topf em 1945. Em 27 de fevereiro de 1942, a Topf & Sons apresentou o pedido de patente T58240 ao escritório de patentes do Reich em Berlim. Um forno crematório de operação contínua projetado para processar restos mortais em volume industrial. Variantes de 3 muflas e 8 muflas. Ventilação de tiragem forçada. Recuperação térmica calculada. Os proprietários da empresa eram os irmãos Ludwig e Ernst Wolfgang Topf. Eles assinaram os contratos, receberam as faturas, sabiam para onde os fornos estavam indo. O valor do contrato para o crematório 2 em Birkenau, segundo a estimativa de custos da Bauleitung de outubro de 1942, chegou a 1.338.498,74 Reichsmarks. A sala rotulada como Eli Keller I, a instalação de extermínio, registrada em linguagem arquivística neutra por todos os historiadores sérios desde então,
Media aproximadamente 30 metros por 7, parcialmente subterrânea, com cálculos de fluxo de ar assinados por Prüfer e capacidades de elevadores especificadas por número de peça. Walter de Jaco e Fritz Ertl, os arquitetos da SS que trabalhavam sob Bischoff, desenharam o layout. Desenhistas civis finalizaram os detalhes. Suas iniciais aparecem nos blocos de título. As estruturas foram classificadas nos arquivos formais de aquisição como instalações de banho e desinfecção. O necrotério era um necrotério. A ventilação era para a higiene. A linguagem dos documentos era a linguagem das obras públicas. O concreto começou a ser despejado em janeiro de 1942 por pedreiros escravizados do próprio campo, trabalhando durante o inverno a menos 15 graus Celsius, dormindo nos barracões de madeira que haviam construído a 400 metros das fundações que agora despejavam. A coleção de plantas Bauleitung, a série BW-30, foi apreendida pelo Exército Vermelho em 27 de janeiro de 1945, transferida intacta para a custódia polonesa e hoje está guardada no Museu Estatal de Auschwitz-Birkenau. O arquivo corporativo da Topf em Erfurt foi aberto ao público em 2011. As faturas da empresa, desenhos técnicos e correspondência interna são todos legíveis. O historiador Jean-Claude Pressac os catalogou, começando nos anos 1980, em sua monografia de 1989. O crematório 2 foi entregue a esse em 13 de março de 1943. O que os engenheiros haviam construído, outros agora operariam. Essa operação, quando começou, concentraria mais mortes em um único ano do que havia sido registrado no campo em todos os anos anteriores. Maio de 1944, quando o sistema atingiu sua especificação de projeto. Em 15 de maio de 1944, o primeiro trem lacrado vindo da Hungria entrou na rampa de Birkenau e dentro de 56 dias, 147 trens entregariam aproximadamente 437 mil seres humanos a um único ramal ferroviário que havia sido estendido para dentro do campo especificamente para esta operação. O ramal era novo, foi construído na primavera de 1944. Corria diretamente entre os crematórios 2 e 3. A plataforma era de concreto. O processo de seleção na plataforma era conduzido por médicos da SES em rotação, com 2 guardas do campo atrás deles e um escrivão registrando. Adolf Eichmann, em Budapeste, coordenava o cronograma de deportação com as autoridades ferroviárias húngaras. Rudolf Höss, que havia deixado Auschwitz em novembro de 1943 para um cargo de escritório em Berlim, retornou ao campo especificamente para supervisionar a operação. A esse internamente se referia a ela como Action Höss. As famílias nomeadas vinham de cidades nomeadas: Munkacs, Beregzás, Zatmarnemeti, Kassa, Debrecen. Elas chegaram numa terça-feira. Não estavam no registro do campo até quinta-feira. As 4 instalações funcionavam em rotação. As escalas de serviço sobreviveram, as alocações de combustível sobreviveram, as ordens permanentes que o Sonderkommando, os prisioneiros forçados a operar as instalações de extermínio sob ameaça de substituição imediata, havia sido instruído a seguir estão registradas nos testemunhos do pós-guerra de Philipp Müller, que viveu até os 91 anos e morreu em 2013, e de Heinrich Tauber, cujo depoimento ao juiz polonês Jan Sen, em maio de 1945, chega a aproximadamente 60 páginas. O sistema entrou em sobrecarga. Os fornos não conseguiam acompanhar a plataforma. Em junho de 1944, sob a autorização de Bischoff e ordem de Höss, fossas de cremação ao ar livre foram cavadas atrás do crematório V. A fumaça era visível da aldeia de Brzezinka, era visível do ar. Em 4 de abril, 31 de maio, 26 de junho e 25 de agosto de 1944, aeronaves de reconhecimento fotográfico da 15ª Força Aérea dos EUA, voando de San Severo, no sul da Itália, em missões visando a fábrica de borracha sintética da IG Farben em Monowitz, fotografaram todo o complexo do campo. Os negativos foram enviados para a unidade de interpretação fotográfica. Os intérpretes em 1944 estavam procurando alvos industriais. Eles viram as chaminés, não sinalizaram o que viram.
Os negativos foram arquivados. Foram desclassificados na década de 1970. Foram reanalisados pelos intérpretes fotográficos da C.I. Adino Brugione e Robert Poirier e publicados em 1979 sob o título The Holocaust Revisited. O relatório Verba-Wetzler, escrito em abril de 1944 por dois prisioneiros que escaparam de Birkenau em 7 de abril, Rudolf Verba e Alfred Wetzler, chegou ao Conselho Judaico-Húngaro no final de abril, ao Vaticano em meados de junho, aos governos aliados através de canais diplomáticos suíços no final de junho e à BBC, em resumo, em 18 de junho de 1944. Quando o relatório Verba-Wetzler estava sobre uma mesa em Washington, as deportações da Hungria já estavam em sua 5ª semana. Os manuscritos do Sonderkommando, enterrados por homens nomeados no solo ao redor dos crematórios, por Zalman Gradowski no outono de 1944, por Leib Langfuss no final de 1944, foram recuperados do solo em 1945 e novamente em 1980. Eles descrevem a rampa, o procedimento, a rotação, os turnos, as salas. Foram escritos em Yiddish. Foram enterrados em latas de leite e recipientes de alumínio. Foram dirigidos a um leitor futuro. Os aliados tinham as fotografias. Os aliados tinham o relatório Verba-Wetzler. Os aliados tinham os cabos diplomáticos. A BBC havia transmitido o resumo. As missões de bombardeio sobre Monowitz, a 4 quilômetros dos crematórios, continuaram durante o verão. A plataforma continuou recebendo trens até 9 de julho de 1944, quando o regente húngaro Miklós Horthy, sob pressão internacional, interrompeu as deportações de Budapeste. 437 mil seres humanos haviam passado pela rampa em 56 dias. A questão que abre o próximo capítulo não é se a evidência existia. A questão é o que acontece com a evidência quando aqueles que a possuem decidem, por razões de prioridade estratégica, que ela não pode ser utilizada. Janeiro de 1945, a ordem para demolir as evidências. No outono de 1944, com o Exército Vermelho avançando pela Polônia e a fronteira do Reich colapsando para leste, Heinrich Himmler emitiu uma ordem cuja contradição interna definiria o registro histórico pelos próximos 80 anos, parar os assassinatos e destruir cada vestígio de que eles haviam ocorrido. A ordem foi emitida no final de novembro de 1944. Os assassinatos em Birkenau foram interrompidos em 2 de novembro. O desmantelamento começou em poucos dias. Os motores de ventilação foram desparafusados das salas subterrâneas. Os componentes dos fornos Topf foram removidos. O teto do crematório 4 já havia sido danificado na revolta do Sonderkommando de 7 de outubro de 1944 e o edifício foi demolido naquele mês. Os crematórios 2 e 3 foram dinamitados em 20 de janeiro de 1945. O crematório 5 foi dinamitado em 26 de janeiro de 1945, menos de 24 horas antes da chegada das tropas soviéticas. As cargas explosivas foram colocadas por engenheiros da SS usando munição militar padrão. As estruturas colapsaram para dentro. As salas subterrâneas permaneceram parcialmente intactas sob os escombros. As paredes traziam as marcas dos dutos de ventilação. Os canais de drenagem sobreviveram. Os ladrilhos do piso sobreviveram. A evacuação da Marcha da Morte começou na noite de 17 de janeiro de 1945. Aproximadamente 56 mil prisioneiros foram retirados de Auschwitz e de seus subcampos em temperaturas registradas de menos 20 graus Celsius. As colunas moveram-se para oeste em direção a Mauthausen, Bergen-Belsen e Gross-Rosen. Aproximadamente 7 mil prisioneiros doentes demais para marchar foram deixados para trás nas enfermarias do campo. O último comandante, Richard Baer, partiu em 18 de janeiro. Os guardas restantes da SS partiram nos 5 dias seguintes. As primeiras patrulhas de reconhecimento soviéticas do 60º Exército da Primeira Frente Ucraniana, sob o Marechal Ivan Konev, chegaram ao perímetro de Auschwitz na tarde de 27 de janeiro de 1945.
O primeiro oficial a entrar no campo principal foi o tenente-coronel Anatoly Shapiro, do 1085º Regimento de Fuzileiros. Ele era filho de uma família judaica de Konstantinograd. Tinha 41 anos. O médico do campo Otto Volken, um prisioneiro austríaco que havia sobrevivido desde 1943, estava entre os primeiros a caminhar para encontrar a patrulha. Seu testemunho à Comissão Soviética fundamentou a documentação inicial. O que as equipes de demolição não destruíram encheu trens por semanas. Os depósitos Canada continham os pertences pessoais dos mortos. Óculos aos milhares, próteses de membros, malas marcadas com nomes e endereços residenciais, 348 quilogramas de cabelo humano, pesados e inventariados pela Comissão Soviética. Os arquivos do escritório de construção, atrás de uma única porta trancada, estavam intocados. Os armários de plantas estavam intactos. Os registros de prisioneiros, os relatórios diários de efetivo, os registros médicos, os inventários, tudo isso arquivado por ano, assinado à mão, carimbado com o cabeçalho Bauleitung. A Comissão Estatal Extraordinária Soviética documentou o local a partir de fevereiro de 1945. Seu relatório RGV a fonte 7021 foi arquivado em maio. O cinegrafista Alexander Vorontsov filmou o campo a partir de 27 de janeiro. As filmagens mostram os sobreviventes junto ao arame, mostram os depósitos, mostram os crematórios em ruínas. A supressão que se seguiu não foi uma conspiração, foi um resultado estrutural. A Guerra Fria dividiu o arquivo. Erfurt caiu na zona soviética, depois a Alemanha Oriental, e a empresa Topf foi nacionalizada em 1946. Ernst Wolfgang Topf, no Ocidente, evitou a acusação. Os processos de desnazificação foram encerrados em 1955. Kurt Prüfer foi preso pelas forças soviéticas em março de 1946, condenado a 25 anos, e morreu em um campo prisional soviético em 1952. As plantas ficaram em arquivos poloneses atrás de uma barreira linguística e de uma cortina política. A pesquisa especializada avançou, em polonês, em alemão, em hebraico, em periódicos lidos talvez por 2.000 pessoas, enquanto a memória popular se consolidava em torno de uma única frase: 6 milhões. Os fotógrafos forenses entraram no escritório de construção no final de janeiro de 1945 e encontraram os desenhos, carimbados, assinados, arquivados por ano. Eles ainda não sabiam no que aqueles desenhos se tornariam. As plantas que sobreviveram para incriminar os engenheiros. Em 16 de abril de 1947, Rudolf Höss foi enforcado em Auschwitz em uma forca construída ao lado do antigo crematório do campo, tendo passado os 10 meses anteriores escrevendo a lápis a descrição administrativa mais detalhada de um sistema industrial de assassinato já produzida pelo homem que o construiu. O manuscrito a lápis chegava a várias centenas de páginas. Foi arquivado no Tribunal Nacional Supremo polonês. Foi lido pelo promotor Jan Sen. Sen tinha 38 anos, era um juiz polonês de carreira. Passou 1945 e 1946 percorrendo o campo, fotografando as ruínas, entrevistando sobreviventes, cruzando os registros dos prisioneiros com os arquivos de construção e montando o que se tornaria o dossiê forense mais completo sobre a operação do campo em qualquer idioma. Morreu em sua mesa em 1965 de uma condição cardíaca no meio da preparação de novas acusações. Seus arquivos passaram para o sistema de arquivos estatais poloneses. Estão abertos. A primeira grande reconstrução forense ocidental surgiu na década de 1980. Um farmacêutico francês chamado Jean-Claude Pressac, sem vínculo acadêmico, viajou repetidamente ao Museu Estatal Auschwitz-Birkenau a partir de 1979 e catalogou sistematicamente as plantas do Bauleitung, os cálculos de fluxo de ar, as especificações das portas, as portas herméticas com visores encomendadas por número de peça de uma empresa de Berlim, as capacidades dos elevadores, os motores de ventilação, cada componente rastreável a um fabricante, uma data, um arquivo de aquisição. Sua monografia, Auschwitz,
Technique and Operation of the Gas Chambers apareceu em 1989 em inglês, com os desenhos arquitetônicos reproduzidos integralmente. Robert Jan van Pelt, um historiador arquitetônico holandês, ampliou o trabalho e, em janeiro de 2000, submeteu um relatório pericial de 500 páginas ao High Court of Justice em Londres, no julgamento por difamação Irving versus Lipstadt. A sentença foi proferida em 11 de abril de 2000 pelo juiz Charles Gray. Citava especificamente e extensamente as evidências arquitetônicas. Francis Eck Piper, trabalhando no Museu Estatal Auschwitz-Birkenau desde a década de 1970, estabeleceu através de um reexame dos registros de deportação, dos registros de despacho ferroviário, dos arquivos de transporte húngaros, dos registros de prisioneiros e dos testemunhos do pós-guerra que o número de mortos no campo foi de aproximadamente 1,1 milhão, dos quais aproximadamente 960 mil eram judeus, aproximadamente 70 mil eram poloneses, aproximadamente 21 mil eram Roma, aproximadamente 15 mil eram prisioneiros de guerra soviéticos e aproximadamente 10 mil a 15 mil eram de outras nacionalidades. Suas conclusões foram publicadas em 1991 e refinadas ao longo da década de 1990. O Bundesarchiv, em Ludwigsburg, o escritório central para a investigação dos crimes nacional-socialistas, fundado em 1958, mantém os registros processuais de mais de 18 mil investigações individuais, incluindo as dos engenheiros e administradores do Bauleitung. O memorial de Erfurt, o Erinnerungsort Topf und Söhne, foi inaugurado em 27 de janeiro de 2011, o 66º aniversário da libertação do campo, no antigo edifício administrativo da Topf, o mesmo escritório onde os irmãos haviam assinado os contratos. A exposição inclui as plantas originais, os documentos de patente e a correspondência da empresa. A prova nunca foi perdida, nunca foi destruída, nunca foi seriamente contestada em qualquer tribunal de registro. A questão historiográfica não é se aconteceu. Essa questão não está seriamente aberta há 80 anos. A questão historiográfica é se a realidade granular, projetada, desenhada, contratada, faturada, foi substituída na memória popular por um resumo mais suave, apenas recontado, condensado e às vezes permitido derivar para a margem do quadro. A sala de desenho ainda está lá. O lápis, o esquadro T, o cabeçalho carimbado. As paredes de tijolo do edifício Bauleitung permanecem sobre o mesmo solo em que estavam quando Bischoff abriu o armário de arquivos em outubro de 1941. O que Auschwitz foi, no nível em que o registro histórico realmente o preserva, foi um edifício. Foi desenhado por homens com endereços, foi orçado em uma moeda, foi contratado a uma empresa cujo logotipo corporativo ainda pode ser lido nas portas de ferro dos fornos recuperadas das ruínas. Philipp Müller, Sonderkommando, prisioneiro sem número atribuído no registro dos mortos porque sobreviveu, escreveu em seu testemunho de 1979 que as salas não eram câmaras da natureza, mas salas que homens haviam desenhado. Ele morreu em 2013, aos 91 anos, em Mannheim. Os desenhos de que ele falava estão catalogados em um edifício de tijolo no sul da Polônia, no mesmo local onde as estruturas que descrevem foram desenhadas, construídas, operadas e dinamitadas dentro de 40 meses, umas das outras. As plantas ainda estão lá, ainda estão abertas. Qualquer pessoa que queira lê-las pode. Este conteúdo é apenas para fins educacionais e de reflexão histórica. Para citação acadêmica, consulte as fontes arquivísticas primárias referenciadas.